E a gente segue com uma série de entrevistas especiais aqui no canal Empreender. Na entrevista de hoje vamos falar sobre inclusão, diversidade e equidade no ambiente corporativo, ou seja, vivências no mundo do empreendedorismo. E para esse bate-papo especial, a gente fez questão de convidar a primeira brasileira negra a fundar uma startup social lá em Portugal, a Elisângela Souza, ela que é CEO, da ID Social Hub. Elisângela, um prazer te receber aqui no canal Empreender para esse bate-papo especial para falar sobre um tema tão importante e que, de fato, impacta a vida de milhares de brasileiros. Olá, obrigada pelo convite também. Sim, é uma realidade dura falar desses temas, principalmente Portugal, onde a verdade é que não se trata muito desses temas ainda. Então, inclusão, diversidade e equidade é como se fosse um tabu aqui na Europa. E eu vim para começar a desmistificar um pouco essas questões e essas temáticas. E tem sido uma experiência incrível, importante, é um tema importante, urgente, mas é realmente bem difícil para fazer essa desmistificação e fazer esse mindset, mudar o mindset das pessoas que são decisoras nas empresas portuguesas. Ô Elisângela, como é que você vê esse mercado da inclusão, da diversidade, da equidade no Brasil? Brasil tem sido uma referência, principalmente para a Europa, nessa questão. Verdade que já poderíamos estar bem avançados nesse tema, mas nos últimos 3, 4 anos nós temos acompanhado realmente uma alavancagem, um crescimento, muito proporcionado também pela entrada da Bolsa de Valores, na questão de exigência de métricas de ESG para as empresas. Então, a partir do momento que essas exigências entraram nos relatórios de governança das empresas, e onde vão ser apresentados métricas e resultados para que essas empresas globais continuem na Bolsa de Valores, começamos a observar realmente um olhar mais crítico e mais atento para essas questões. Como diz algumas pessoas com quem eu tenho conversado sobre os temas, as empresas terão, se não pelo amor, pela dor, ter questões de ESG alinhadas ao seu business, e aí é uma grande oportunidade para a gente fazer realmente esse impacto social acontecer através desses temas. Ou seja, Elisângela, podemos dizer com toda certeza que o Brasil está anos-luz à frente da Europa e também, especialmente de Portugal, já que você está aí em terras lusitanas, não é isso? Sim, o Brasil está anos-luz e isso é ótimo, principalmente porque Portugal é uma porta de entrada para a Europa. Há muitas empresas brasileiras que vêm internacionalizar negócios, tendo a entrada por Portugal, e essa é uma grande oportunidade para que essas empresas brasileiras sejam exemplo, sejam role model nessas questões de ESG para as empresas portuguesas. Então, há muito a se compartilhar nessa questão de boas práticas. Já vemos algumas empresas globais atentas a isso, nessa questão da internacionalização também do negócio. Então, há algumas empresas que têm compartilhado os seus modelos de negócio com sucesso nessa esfera de ESG do Brasil aqui em Portugal, e isso tem iniciado uma grande conversa para que esse compartilhamento de ideias, de soluções, de boas práticas sejam disseminadas dentro das empresas portuguesas também. Falando um pouquinho agora, Elisângela, da sua experiência profissional, da sua trajetória aí em Portugal, me parece que você sofreu aí, sentiu na pele aí essa questão do preconceito, Porque tudo começou em Portugal, Exatamente. Eu, no Brasil, trabalhei durante mais de 20 anos como CLT, então trabalhei na área de gestão de projetos de terceiro setor, de responsabilidade social, cultura. Então, eu sempre tive a minha experiência do Brasil focada em grandes empresas, e essa experiência me trouxe também a bagagem na qual eu desenvolvo através do meu projeto aqui em Portugal com o ID Social Hub. E o ID nasce de uma experiência negativa.
Quando eu vim para cá, em final de 2019, eu costumo brincar que cheguei um pouquinho antes do Covid, muito motivada pela cena econômica e política que estávamos vivendo no Brasil naquela época, onde todo equipamento cultural e social do Brasil foi afetado negativamente, grandes empresas e instituições e organizações que trabalhavam nessa esfera foram impactadas, e esse foi o motivo que me trouxe para cá, para Portugal. Comparado com o Brasil, Portugal é um país que tem suas questões também, mas pelo menos nós temos a qualidade de vida, que é o grande diferenciador para nós brasileiros quando decidimos mudar para viver na Europa, e aqui em Portugal, tendo Portugal sempre como esse pano de fundo, essa porta de entrada. Então, indo para a busca ativa no mercado de trabalho, eu submeti o meu currículo para uma grande empresa portuguesa, e eles viram que o currículo sem foto era o currículo de uma brasileira altamente qualificada, e me selecionaram para participar da segunda parte do processo seletivo. E eu fui convidada através do e-mail a fazer a entrevista online, porque naquela época estávamos no Covid, então todo o processo seletivo era feito online. E quando eu recebi no e-mail o convite da recrutadora para participar de uma entrevista que duraria aproximadamente 30 minutos, foi para mim uau, que bom, né? As portas estão abertas aqui para os profissionais brasileiros. E aí, do engano, quando naquele momento a recrutadora abre a tela do computador para conversar comigo, para fazer a entrevista online comigo, e em 4 minutos ela encerra a entrevista. Então, porque ela percebeu do outro lado da tela que o currículo dessa brasileira altamente qualificada era de uma pessoa de cor, de uma mulher negra, com todo esse estereótipo aqui, e eu não tinha a cor de pele adequada para trabalhar para aquela empresa. E ali eu percebi, ficou muito claro na comunicação não verbal dela, o desconforto daquele momento, e ali eu percebi a primeira situação de discriminação e xenofobia com o ecossistema corporativo português. E eu tinha 2 opções: ou transformar essa experiência negativa numa situação de mimimi, como falam no Brasil, ou transformar num propósito, numa causa. E é a partir disso que eu desenvolvo o IT Social Hub, que é uma social tech que tem como proposta trabalhar a inclusão, a diversidade e equidade nas áreas tech e digital, porque é uma área com uma alta demanda de contratação de mão de obra e que as empresas têm uma grande dor, um grande gap para reter talentos, porque essa área de tecnologia virou uma grande roleta russa, então os profissionais vão para as empresas e não tem nenhum alinhamento de propósito cultural interno com a empresa, porque eles sabem que eles não vão ficar desempregados, que não falta trabalho para eles. E, por um outro lado, as empresas têm essa dificuldade de reter esses talentos, e nós, brasileiros, somos muito bons na área de tecnologia. Então, nós somos uma referência mundial, os nossos profissionais de tecnologia são referência mundial nessa área, mas por vieses conscientes e inconscientes de preconceito, e porque somos de país subdesenvolvido, somos os colonizados na terra do nosso colonizador, todos esses vieses ainda perpetuam o mindset das pessoas que decidem. E é nesse trabalho, é nessa pauta, é nesse propósito que eu lanço o ID e começo a fazer realmente um trabalho de desconstrução e de derrubada de muro mesmo, para que as empresas percebam o quão rico é trabalhar com pessoas diversas, inclusivas, trabalhar com equidade também. Precisamos trazer as mulheres para a área de tecnologia, porque todo o arcabouço social nos coloca fora até então, esse momento da área de tecnologia, todo esse enviesamento social que é colocado para deixar as mulheres fora dessa área. Hoje já se há uma desconstrução nesse sentido, porque há necessidade de trabalhar outros stakeholders para essa área. E aí é uma grande oportunidade de negócio. Ou seja, foi em cima dessa dor, né, Elisângela, dessa discriminação ao qual você sofreu, que você, a sua visão empreendedora teve aquele insight, né, despertou uma visão empreendedora em você, e aí surgiu a ID Social Hub, né, que é justamente tem ajudado, né, outras pessoas, principalmente da área de tecnologia, a conquistarem o seu espaço, o mercado de trabalho aí fora, né? Aí em Portugal, no caso, né? Exatamente, porque uma pergunta que sempre me fazem, nós vemos tantas oportunidades de trabalho em Portugal, todos os dias saem notícias falando que Portugal está em busca de pessoas, imigrantes, para trabalhar principalmente do Brasil. Aí é um pequeno detalhe, trabalho mas não trabalho qualificado. Então, há sempre oportunidades para nós, migrantes brasileiros, virmos trabalhar
com restauração, que é a parte de turismo, que é a parte de gastronomia, que é para cuidar de idosos, que é para fazer limpezas, que é todo esse trabalho, esse subemprego que os portugueses não querem fazer. Então, para isso, há muitas oportunidades de trabalho, mas qualificado, que é realmente onde há a oportunidade de nós crescermos, de nós chegarmos a cargos dentro de empresa, participar dentro de programas de empresa de redirecionamento profissional, de ascensão profissional, realmente o trabalho qualificado é bem mais complicado termos acesso. E o ID é uma ponte, é uma plataforma entre essas empresas que oferecem essas oportunidades de trabalho nessas áreas e os profissionais de tecnologia que precisam ter uma experiência profissional internacional, que estão em busca de oportunidades de ter realmente um emprego internacional. Então, o ID trabalha nesse sentido entre ser essa ponte, esse comunicador, fazendo a integração desses grupos subrepresentados e o ambiente de trabalho do ecossistema europeu. E para esses profissionais, Elisângela, que estão nos assistindo, que são qualificados, que têm potencial, que têm competência e podem sim assumir cargos qualificados aí na Europa, qual é a dica para essas pessoas e para aquelas também que ainda não estão qualificadas, principalmente o pessoal da comunidade negra, né, que é justamente um dos focos, né, da ID, né, dessa startup aí, criada por você, fundada por você. Qual o caminho que eles devem tomar para, de fato, muitas das vezes chegam a ser sonhos, né, dessas pessoas, né, se mudarem para a Europa, e a gente sabe que Portugal é a porta de entrada para quem quer viver aí na Europa, né? Isso. Eu falo que todo o processo de migração ele tem que ser muito bem planejado, não só na parte financeira, mas também na parte psicológica. Porque mesmo que, nesse caso de nós brasileiros que migramos para Portugal, que tem várias questões sociais e culturais similares, há ainda algumas barreiras. Então, nós optamos a vir para cá com uma ilusão de que é mais fácil migrar para a Europa pela questão da língua, porque todos falamos a língua portuguesa. E quando nós chegamos aqui, nós batemos justamente na questão linguística, porque o português, como falam, né? Os brasileiros não falam português, falam brasileiro. E há uma questão também de letramento que precisa ser feito nesse sentido, porque essas diferenças de linguagem acontecem tanto aqui em Portugal, de pessoas que vivem em Lisboa e que vivem no norte de Portugal, por exemplo, no Porto, há diferenças de linguagens nessas questões linguísticas, como no Brasil também. O Brasil é um país de extensão, de grande extensão. Então, há uma diferença regional de linguagem para quem mora no Sudeste, para quem mora no Nordeste, para quem mora no Sul. Então, essa adaptação da questão da linguagem é a primeira barreira que nós precisamos ultrapassar, mesmo nós falando o português, né? A língua é o português. Então, essa já é uma primeira questão que precisamos trabalhar, que é possível, e que tudo com conversa se resolve. Então, o que nós precisamos fazer também não é chegar e querer impor o que nós brasileiros somos. A ideia é que a gente respeite, porque a partir do momento que nós estamos saindo do nosso país e indo para um outro país, nós precisamos respeitar toda a questão cultural daquele país, nós precisamos ter um mindset para se integrar a essa comunidade e, aos poucos, ir conquistando o nosso espaço. Eu falo que as conquistas vêm muito mais de forma pacificada do que de forma de confronto. Então, isso também ajuda nessa questão da aceitação por essa comunidade. Então, já que estamos saindo do nosso país e indo para um outro, esse respeito, esse planejamento de que será difícil, sim, essa integração nessa comunidade. Há muitos brasileiros que vêm também para cá e querem continuar participando de tudo da comunidade brasileira. Então, eu acho que isso também é um equívoco. Eu acho que a partir do momento que nós saímos da nossa zona de conforto do nosso país para viver num outro país, e a Europa é um continente incrível, que nós temos muitos países, o continente europeu formado por mais de 25 países, então
há muito que se crescer e que aprender com essa multiculturalidade que existe aqui na Europa. Então, estar nos espaços diferentes também é importante, faz parte desse processo de amadurecimento, de migração. Então, essa são várias dicas. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando somente disso, porque realmente é uma experiência que vale muito a pena, mas o planejamento financeiro e o planejamento também pessoal e emocional é importante para que esse processo de migração seja bem sucedido. Elisângela, falando um pouquinho desse seu período de adaptação, pelo fato de você ser mulher, você acredita que você também sofreu algum tipo de discriminação? Sofremos todos os dias, porque há várias interseccionalidades. Primeiro, pelo fato de ser mulher, segundo, pelo fato de ser brasileira e terceiro, pelo fato de ser negra. Então, só que essas 3 interseccionalidades que precisamos conversar e trazer para cima da mesa. Então, como que nós podemos criar espaços seguros para mulheres migrantes de países latinos subdesenvolvidos, como o Brasil, aqui na Europa? Como fazer com que esses espaços seguros sejam criados para nós mulheres? Porque nós não temos, ao contrário do Brasil, nós não temos leis que nos defendam aqui. Então, há vários casos de mulheres que sofrem questões de discriminação, de xenofobia, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente acadêmico. Então, há muito que precisa ser feito também aqui em Portugal na questão legislativa para criar espaços seguros para esse público que é tão importante, que somos nós mulheres e que movimentamos muito a economia do país. Então, seja na área corporativa ou seja também na área do empreendedorismo, porque nós temos no nosso DNA esse cerne de empreendedorismo. Então, há muitas mulheres que vêm para cá também para empreender. Então, essa conversa para criar esses ambientes seguros é muito importante também. A gente sabe, né, Elisângela, o quanto a mulher empreendedora é reconhecida aí fora, né, principalmente no continente europeu. Elisângela, a gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente segue falando aqui sobre essa questão da equidade e da diversidade. É rapidinho. E para você de casa, não saia daí, a gente volta já já. E a gente segue aqui com essa entrevista especial falando sobre inclusão, diversidade e equidade no ambiente de negócios. Elisângela, a proposta da startup criada por você é justamente essa, né? Uma das propostas é fazer essa ponte, né, entre essas pessoas, né, mulheres negras, pessoas com mais de 50 anos, pessoas com deficiência, elas possam se recolocar no mercado de trabalho, não é isso? Exatamente. Então, todos esses perfis de grupos invisibilizados pelo mercado de trabalho que são anulados por conta desses estereótipos dos hard skills e soft skills também, esse é o que o IT se propõe a fazer. Ser essa ponte, ser voz para esses grupos e mostrar para as pessoas que decidem, tanto os RHs das empresas, os líderes das empresas, o quão rico e diverso é trabalhar com essas diferenças. Porque é isso que faz realmente os resultados, impactam os resultados das empresas. E também tem o outro lado também da sociedade, que exige cada vez mais que empresas e marcas mostrem o quão responsáveis elas são nessa questão social, tanto da sustentabilidade, quanto também na questão realmente de dar oportunidades e gerar impacto social para a sociedade como um todo. Queria que você falasse um pouquinho agora, Elisângela, dessa sua experiência em poder participar aí de um dos maiores eventos, né, de tecnologia no mundo, que foi o Web Summit Rio, né? Foi uma experiência incrível. Eu participei dos 2 Web Summits, os 2 últimos, o primeiro que aconteceu no Rio de Janeiro esse ano e do último que aconteceu aqui em Lisboa no ano passado, em novembro. O Web Summit é um evento que acontece anualmente aqui em Portugal e pela primeira vez ele acontece fora da Europa, tendo Rio como sede. Tanto aqui em Portugal no ano passado quanto no Rio de Janeiro esse ano foi uma experiência incrível, porque o Web Summit é uma vitrine
Então, por mais que ali naquele momento dos dias de evento não aconteçam efetivamente negócios, não se fechem efetivamente negócios, mas só de ter a oportunidade de estar ali num espaço físico, um stand, que é muito caro. O Web Summit não é um evento acessível, diga-se de passagem, nem aqui na Europa e nem também no Rio de Janeiro, tanto pela questão do valor dos tickets, então, porque é um valor realmente que foi alto, teve um custo alto, falando da realidade de Brasil, e aqui também, em Portugal, não é diferente. Então, não é um evento acessível financeiramente falando, então é uma grande oportunidade você poder expor a sua marca, poder expor o seu negócio ali nesse evento mundial, onde pessoas de diversas partes do mundo voltadas nessa área de inovação e de tecnologia participam, é realmente uma experiência incrível. E eu, sendo brasileira, participando aqui em Portugal no ano passado, dentro fui selecionada, teve um processo seletivo feito pela Startup Portugal. Eles anualmente fazem uma call, onde eles selecionam 100 startups, então eu fui selecionada. E esse ano também eu fui representando a comitiva portuguesa, fazendo justamente o caminho contrário. Eu sendo a brasileira que iniciei um projeto aqui em Portugal e agora indo para o Brasil, representando a comitiva portuguesa, mas falando para o meu país, falando para o Brasil, o que eu tenho desenvolvido nessa esfera de inclusão, diversidade e equidade aqui no ambiente europeu. Realmente foi uma experiência incrível. Você, como representante da ID, me parece que surgiu negócios, né, na participação da startup lá no evento do Web Summit lá no Rio de Janeiro, né, Elisângela? Sim, foi um ótimo ambiente para fazer contatos com empresas, principalmente que querem internacionalizar para cá, para Portugal. Então, gerou um burburinho, gerou uma curiosidade para saber o que tem sido desenvolvido aqui. E aí, eu, por ser brasileira e fazer parte, ter voz, ter corpo para falar dessas dores e dessas possibilidades de desenvolver soluções nessa esfera, isso traz muito sentido e traz muita relevância para o ID. Então, foi uma grande oportunidade de fazer contato com essas empresas que estão começando a trazer essas questões de responsabilidade social no seu core business, na área de tecnologia e de inovação principalmente. Então foi uma grande oportunidade de fazer esses contatos iniciais e de fazer esse match. Até porque, né, Elisângela, a gente sabe que esse mercado, né, da diversidade, da inclusão, é muito promissor, né, e que com certeza deve movimentar aí milhões de euros nos próximos anos, né? Exatamente. Por um lado, é um mercado promissor e, por outro lado, é um mercado totalmente dominado por homens, na sua grande maioria brancos, e com um perfil de faixa etária muito pasteurizado. Então, é justamente aí nessa desconstrução que precisamos atuar e que o ID precisa fazer com que essa inclusão aconteça efetivamente. Então, nesses cargos de liderança, trazendo as mulheres para esses cargos de liderança, trazendo pessoas de raças e de etnias diferentes para esses cargos de lideranças, para justamente fazer com que essa área que é totalmente dominada por homens, como eu já falei, percebam também o quão diferente e o quanto pode ser também rico para o business ter esses diferentes atores. E há números que dizem, os Estados Unidos mostra que 20 bilhões de dólares é a cifra que o mercado de inclusão e diversidade vai movimentar nos próximos 5 anos. Então, é uma grande oportunidade para as empresas que ainda não abriram os olhos para esse tema, que percebam que impacto social é negócio. Ô, Elisângela, conta pra gente como é que foi que você se sentiu, como é que você recebeu a notícia de ter ali o seu nome, né, incluído na lista, né, do Top 100 Women Leaders in Social este ano. Foi uma surpresa incrível. Essa lista, essa organização é uma organização europeia que faz uma call anual também, nomeando 100 mulheres do empreendedorismo social. E
Eu recebi essa notificação por e-mail no ano passado e para mim foi uma surpresa, porque eu sou a única brasileira a constar dessa lista e negras somos só eu e mais uma do universo de 100. Então, isso mostra muito da relevância do trabalho que eu tenho desenvolvido nessa esfera, e isso para mim também, enquanto propósito de valor, o trabalho que eu tenho desenvolvido é muito importante, porque chancela realmente a verdade do que o trabalho que eu desenvolvo aqui propõe. Então, até hoje eu tenho recebido muitos insights e muitos convites para falar dessa experiência, para falar do ID. Foi a partir dessa lista que eu comecei a ter mesmo mais reconhecimento no mercado internacional. Então, pessoas de empresas, de revistas, dos meios de comunicação da Europa me convidam, empresas me convidam para fazer palestras, para falar sobre o tema. Então, temos a agenda do segundo semestre aí já comprometida com vários eventos na qual eu já fui convidada para falar do tema. E isso para mim é muito importante. E também, por um outro lado, traz mais responsabilidade ainda, porque ser porta-voz desse tema e sendo a primeira mulher a falar desse tema aqui na Europa me dá ainda mais responsabilidade e peso para a questão de não posso falhar. Então, é um desafio incrível. E essa presença, né, Elisângela, de 2 mulheres negras na lista dessa organização, ela é fundamental para que esse tema, né, que é tão importante, ele de fato se internacionalize cada vez mais, né? Exatamente. Isso também acende uma lanterna para que há muito a ser feito. Há muito a ser feito nesse caminho ainda. Falamos muito, mas os resultados ainda são muito pequenos. Então, essa é uma realidade que precisa ser modificada o quanto antes. Então, projetos, iniciativas como a que eu tenho desenvolvido através do ID Social Hub são urgentes, e a ideia é que mais mulheres, que mais pessoas se integrem a esse movimento, porque se integrando a gente ganha mais potência, a gente ganha mais voz, a gente faz com que essa voz seja amplificada e chegue a mais lugares. Então, a ideia é justamente fazer com que saiamos do verbo, saiamos somente da questão teórica e realmente comecemos a gerar impacto, fazendo com que esses movimentos realmente tragam oportunidades para essas pessoas. É bem fato, né, Elisângela? Movimentos como esse seu, iniciativas como essa sua, já fazem, de fato, toda a diferença, né? Mas você acredita que faltam políticas públicas ou essa relação comercial que existe entre Brasil e Portugal, ela deve ser melhorada, principalmente nesse aspecto aí da questão da discriminação, do preconceito, de oportunidades para a comunidade negra, para a comunidade indígena, quilombola? Você acha que falta um pouco mais de políticas públicas ou quiçá melhorar aí essa relação comercial entre os dois países, que a gente sabe que acordos comerciais existem entre os dois países, mas que talvez que nesse ponto esteja faltando, esteja devendo? Sem dúvida, e você tocou no ponto muito importante, porque num país onde não há dados, não se gera políticas. Então, Portugal teve nos últimos censos que foram realizados em 2021, foi desenvolvido um grande grupo de trabalho envolvendo universidades, envolvendo grupos sociais renomados aqui, que tratam dessa questão da imigração, que são porta-vozes desses grupos subrepresentados, para se incluir a pergunta de etnia nos censos. E durante 6 meses foi discutido esse tema, e nos 45 minutos do segundo tempo, como dizemos, essa pergunta foi deliberadamente proibida e não entrou nos censos. Não há dados sobre raça, sobre etnia em Portugal, infelizmente. Então, vamos ter que esperar aí mais minimamente 9 anos para que nos próximos censos, em 2031, hajam esses dados, aí, digamos, os dados oficiais do país. Porque há outras iniciativas que têm, a partir dessa questão de 2021, dos censos de não ter sido incluída essa pergunta, outras iniciativas privadas surgiram, outros movimentos privados surgiram de organismos que
levantaram dados sobre afropreneurs, quem são os empreendedores, quem são essas pessoas que vêm para cá, de quais países elas vêm, quem são esses imigrantes, porque quando não se há a voz do governo para defender e para refletir o que precisa ser feito para esses públicos, nós, enquanto sociedade civil, precisamos nos organizar. E é nesse sentido que é tão importante movimentos como esse que eu faço através do ID e outros que têm também surgido nessa esfera, para cobrar realmente de quem decide o que pode ser feito para melhorar e impactar na nossa vida. Porque há dados que mostram que os migrantes, principalmente as pessoas vindas do Brasil, hoje somos 800 mil brasileiros vivendo aqui em Portugal, nós geramos muito lucro para a segurança social. E a segurança social, comparada com o Brasil, é o nosso INSS. Então, o pagamento de imposto que foi gerado pela comunidade migrante, e aí eu falo não só a brasileira, que a brasileira é maior aqui, mas as outras também, nós geramos muito lucro para a segurança social aqui em Portugal. Então, por que não se pensa em políticas públicas para trazer iniciativas e melhorias para essa comunidade? Então, nós realmente precisamos... Tem muita coisa que precisa ser feita, muita coisa, um caminho longo que precisa ser percorrido, mas alguém tem que iniciar. É verdade, você tem feito a sua parte. Elisângela, acaba que essa discriminação não acontece apenas com os imigrantes brasileiros, né? Independentemente da raça, cor, gênero, etnia, ela é geral aí em Portugal, né? Exatamente. A questão da cor ela fica mais óbvia, porque é uma coisa que nós não conseguimos esconder, manipular. Então, ela fica mais notória. Mas há outras questões também ligadas à comunidade migrantes de outros países, mas também há outros tipos de migrantes que vêm por outras questões, por exemplo, de refugiados que vêm para cá, que têm outro tratamento. Então, isso também precisa ser considerado, porque a partir do momento que nós estamos aqui, vivendo no país, investimos no país, vimos para cá buscar oportunidades melhores e também estudo, viemos para cá para fazer mestrados, doutorados, pagamos propinas altíssimas para as universidades, geramos realmente lucro para todas as esferas. Por que os mesmos mecanismos que são desenvolvidos para facilitar a vida de determinados grupos não podem ser compartilhados conosco? Então, essa conversa também precisa ser colocada principalmente falando desses acordos bilaterais de governo entre Brasil e Portugal. Esses temas precisam ser discutidos de forma ampla para gerar reflexão e mudança social. É verdade, Elisângela. A gente vai fazer agora novamente mais um intervalo, mas a gente volta na sequência, tá bom? E para você de casa, não sai daí, é rapidinho. E a gente segue aqui com mais uma entrevista especial no canal Empreender e conversando com ela, com essa brasileira negra e que fundou aí a primeira startup social lá em Portugal. Elisângela, eu reservei esse último bloco aqui com você para a gente falar justamente um pouquinho sobre o trabalho que a ID vem desenvolvendo aí em Portugal, essa ação social que essa startup vem trabalhando junto aos imigrantes, não só os brasileiros, mas acredito que você também atenda aí pessoas de outras nacionalidades, né? Africanos, talvez. Queria que você falasse um pouquinho de quantas pessoas estão sendo assistidas, estão sendo atendidas pela ID, como é que está sendo esse trabalho com essas pessoas em loco, que são pessoas que justamente buscam aí uma oportunidade no mercado de trabalho europeu, mais especificamente Portugal. O que é que tem mudado esse acompanhamento, essa assistência na vida dessas pessoas? O ID Social Hub ele é focado para migrantes da comunidade CPLP, e aí falamos de Brasil e de África, que são justamente as duas maiores comunidades que vivem aqui atualmente em Portugal e que por questões históricas são as que mais sofrem por essas questões de discriminação, de xenofobia e de racismo.
o ID. Nós temos uma meta ainda tímida, porque é o primeiro ano. Nós vamos completar um ano agora em setembro de 2023. Temos uma meta tímida ainda, mas a ideia é incluir até o final de 2023 50 pessoas no mercado de trabalho. Nós conseguimos até agora 10, incluir 10 pessoas, e a ideia é que mais empresas abram para dar oportunidade para esses profissionais. Então, que a gente tenha, a ideia é que a gente trace processos com as empresas personalizados, tanto para a parte de recrutamento, sem vieses, e aí falamos de todos os tipos de vieses que nós já conhecemos, que fazem parte dos processos de recrutamento de grandes empresas. Então, a ideia é trazer soluções de recrutamentos sem vieses, somente focado nos skills desses profissionais. E para aqueles que não têm o perfil totalmente adequado, 100% adequado para as empresas, que as empresas investam em formação para esses profissionais, que as empresas percebam que investindo na formação desses profissionais e que depois levando esse profissional para o quadro das empresas, o índice de turnover dessas empresas desce drasticamente e as empresas conseguem fazer um grande trabalho de retenção desses profissionais no seu quadro. Então, a ideia é fazer um trabalho, uma solução 360 graus, trabalhando com recrutamento, trabalhando com a sensibilização das empresas, porque não adianta somente dar oportunidade de trabalho para esses profissionais e não criar um ambiente de inclusão para que esse profissional realmente seja inserido naquele quadro de trabalho, com seus pares. Então, a ideia é que todos os pares e isso desde das pessoas de base, do operacional, até as pessoas que vão ser os chefes, os líderes diretos e indiretos desses profissionais, que eles sejam sensibilizados e que esses programas sejam desenvolvidos para que essas pessoas sejam façam realmente parte do core da empresa. E aí as empresas percebam que, dando essas oportunidades para esses profissionais, mas quando eu falo de dar oportunidade, não é dar uma oportunidade minimizando a qualificação desse profissional, mas é dando oportunidade, sim, falando para esse profissional, vem comigo, e que a gente tem um trabalho grande para fazer juntos, e aí esse profissional vai se sentir pelo lado dele também muito mais feliz, porque ele teve a oportunidade de estar naquela empresa, e ele vai gerar resultados muito maiores. Então, é um win-win, como nós falamos. Então, todas as partes ganham. Ganham profissionais que eles têm a oportunidade de ter acesso a trabalhos qualificados, e ganham as empresas por terem a diversidade e a inclusão, e gera resultados positivos muito maiores do que se ela tivesse somente aqueles mesmos perfis de profissionais nas empresas, que é a grande dor que elas sentem, porque elas não conseguem reter esses profissionais. Então, é uma solução 360 graus o que nós apresentamos através do ID. Não só a inclusão, né, Elisângela, mas principalmente também criar um ambiente onde esses profissionais eles possam ser capacitados, qualificados, né? Exatamente, por isso que o investimento nesses profissionais é tão importante. Estudos mostram também, alguns dados mostram de algumas empresas de RH, que quando o profissional ele tem a oportunidade de crescer, fazer parte do crescimento, do quadro de crescimento daquela empresa, e quando a empresa investe em formação desse profissional, o índice de turnover da empresa cai em 25%. E isso parece pouco, mas no longo tempo é muito significativo, porque o investimento que as empresas fazem para fazer um processo de recrutamento com um profissional, depois de treinamento e depois de inserção daquele profissional, que leva minimamente um período de 6 meses, e depois desse prazo o profissional simplesmente se desliga da empresa, traz grande prejuízo para as empresas. Então, quando nós desenvolvemos uma solução que vai desde a questão da capacitação desse profissional, da retenção desse profissional e da integração real dele nesse workplace, toda a empresa é impactada de forma positiva. E aí tem se falado tanto também de um tema importante, que é o tema da felicidade no ambiente de trabalho, e isso impacta diretamente nesses profissionais que fazem parte desse processo.
Ô, Elisângela, esse programa da ID, né, de recrutamento, de seleção, 10 pessoas aí, né, já conseguiram, né, seu espaço junto ao mercado de trabalho. São brasileiros, africanos, tem mais brasileiro, tem mais africanos, são profissionais que foram recrutados para empresas brasileiras ou para empresas portuguesas? Nesse momento, as pessoas que entraram através do programa do ID foram todos brasileiros e para a empresa brasileira. Mas nós estamos agora fechando um acordo com uma startup portuguesa que fica no norte de Portugal. E a ideia é que a gente cresça esse quadro. Essa startup tem várias oportunidades de trabalho em aberto. Nós estamos fechando essa parceria com eles agora. Vão ser mais de 70 vagas disponibilizadas através do ID para essa startup. E a ideia é que a gente faça também, dê oportunidade também para esses irmãos dos países de África. Porque a ideia é que a gente realmente não só beneficie a nossa comunidade brasileira, mas também a comunidade africana, que é a segunda maior que vive aqui. Então, mas sabemos que a comunidade brasileira é a maior, então, assim, temos muita coisa que podemos fazer em conjunto, então não há uma classificação e um direcionamento, não há enviesamento nesse sentido. Então, no final do processo, quem decide é o cliente, é a empresa, com que profissional que ele vai contratar, mas eu tenho recebido no meu banco de currículos 95% profissionais brasileiros. Isso é muito bom porque mostra que os profissionais do Brasil estão interessados nessa questão de migração, e para Portugal isso também é muito enriquecedor, porque traz o país a oportunidade de crescimento para essas empresas, para o país e também para os brasileiros que decidem fazer esse processo de migração. E falando neles, para quem quer mudar, para quem quer migrar para Portugal, até porque a gente sabe que Portugal é a porta de entrada, né, de milhares de estrangeiros, né, de imigrantes, não só brasileiros, como forma de morar e trabalhar no continente europeu, né? Até porque a gente sabe os N motivos, né? As principais razões, né, de pessoas que buscam o continente europeu, e tendo Portugal aí como porta de entrada para morar e trabalhar, assim como os Estados Unidos, né? Isso eu falo por experiência própria. Como fazer parte do programa da ID? Nós temos o site, que é o idsocialhub.org, e lá no site tem todas as informações, tem um e-mail onde as pessoas podem enviar seus currículos, onde as empresas que querem fazer parte também do ID, na contratação e nos programas que o ID desenvolve para essas questões de inclusão, de diversidade e de equidade, também podem nos contactar. Vai ser incrível fazer um trabalho em conjunto, e vai ser também muito enriquecedor nós podermos trocar essas experiências e depois ouvir essas pessoas, o relato dessas pessoas, porque o relato também que elas dão no final do processo de recrutamento e do quão elas foram impactadas positivamente, só dá mais ainda, só reforça mais ainda o propósito do meu trabalho com o ID, e isso não tem preço. É como você falou, né, Elisângela? Só reforça cada vez mais que você está no caminho certo, né? Ficamos curiosos aqui, com certeza quem está em casa também. Eu queria que você nos contasse aí, se é que você pode adiantar para a gente, desses relatos, desses depoimentos, dessas pessoas que conquistaram aí uma oportunidade no mercado de trabalho por meio do programa da ID. Eu tenho recebido muitos contatos de pessoas mais sêniores, e esse é o meu grande calcanhar de Aquiles, porque as empresas querem profissionais jovens, principalmente na área de tecnologia. As empresas querem profissionais jovens. E, por um outro lado, há uma economia sênior que precisa ser trabalhada e ter oportunidade de ser incluída também nas empresas. Falando principalmente de Portugal, onde já há dados que mostram que a curva de natalidade de Portugal já está invertida, então não teremos jovens suficientes para pagar
a aposentadoria dos profissionais que estamos aqui atualmente. Então, como desenvolver soluções e políticas de inclusão de profissionais sêniores? Fica aí também já uma proposição para as empresas que querem pensar nessas soluções. Precisamos trazer os profissionais sêniores para as empresas, novamente, abrir oportunidade de trabalho. Essa interseccionalidade geracional gera soluções incríveis, trazer os jovens, mas também trazer a experiência das pessoas 50 a mais. Nossa, isso é enriquecedor. Então, fica também a minha proposta para as empresas conversarem e proporem ao ID essas soluções. Elisângela, é muito bacana porque você fez o caminho inverso, né? Uma empresa brasileira em continente europeu, né? Em Portugal. Você não pensa em fazer esse caminho inverso, trazer a ID, uma extensão da ID, uma unidade, uma filial da ID para o Brasil? A ideia é essa. A ideia é que nos próximos anos nós consigamos ir também internacionalizar o ID Social Hub para o Brasil, e não só para o Brasil, mas também para a África. Há também propostas para desenvolvermos o ID Social Hub iniciando em Cabo Verde, que o Cabo Verde é um país que nessa esfera digital tem desenvolvido acordos também com Portugal. Há interesse também de Portugal e de Cabo Verde de estreitar essas relações, assim como Portugal tem com o Brasil. Então, a ideia também é fazer com que o ID chegue não só no Brasil, mas também no território africano. Porque quando nós falamos de território africano, as pessoas têm ainda uma tendência de pensar na pobreza daquele território. Mas o que nós precisamos desconstruir e perceber é que, pelo contrário, a África, assim como o Brasil tem, sim, as suas questões de desigualdades sociais, mas é um continente que tem crescido também, que tem se mostrado muito à frente nessa questão da inovação e da tecnologia, e que há uma grande oportunidade de crescimento também e de se fazer negócios naquele território, naquele continente. Será que a mentalidade, a visão dos portugueses mudou com a chegada desse programa? Como é que o programa tem sido visto? Qual é a visão das pessoas dos portugueses com relação ao programa criado por você? Já dá para a gente adiantar alguma coisa aí? De fato, a mentalidade deles tem mudado ou ainda continua essa mentalidade da discriminação, da xenofobia, do preconceito? Aos dois lados. Há empresas que começam a ficar curiosas para saber o trabalho que o ID oferece, que tem desenvolvido. E há também aquelas empresas que ainda são resistentes ao tema, que não é uma prioridade, porque há outras prioridades que as empresas tratam, mas essas questões de ESG ainda não são prioridade. Portugal aprovou recentemente uma lei para pessoas com deficiência. Então, já há uma lei de cotas, onde as empresas portuguesas terão que incluir pessoas com deficiência nos seus quadros. Então, a partir dos próximos anos, algumas coisas já vão mudar nesse sentido, mas ainda é muito embrionário, porque Portugal ainda é um país muito conservador para essas questões. E como eu falei também no decorrer da nossa conversa, quando não há dados, fica mais complicado de se exigir políticas públicas e também soluções da iniciativa privada. Para as questões de raça, ainda não se pode se tocar no tema. Só para a gente... Temos... Pode falar, pode seguir. Então, temos que ir aos poucos, e eu acho que esse caminho, como eu disse, é um caminho que estamos iniciando, mas que o processo precisa ser iniciado e vamos ver resultados, sem dúvida. A gente finalizar, Elisângela, para aquele profissional que está nos assistindo, da comunidade negra, da comunidade indígena, da comunidade quilombola, seja africano, seja brasileiro, qual é o recado, qual é a mensagem positiva que você deixa? Invistam em si, invistam em formação, invistam numa segunda língua,
apesar de falarmos o português, o inglês é a língua universal, principalmente na área de tecnologia, porque ainda os programas são desenvolvidos nessa língua, no inglês. Algumas soluções já começam a ser desenvolvidas na língua materna dos países, mas precisamos trabalhar a questão da interculturalidade e investir no segundo idioma, e tendo o inglês como segundo idioma já é um fator diferencial também para esses profissionais. Então, invista o máximo que puderem nessa formação. E quem já tem um processo, um planejamento de migração, invistam na parte financeira, mas também na parte da saúde mental. Isso é muito importante. Mental, é verdade. Ou seja, vocês, profissionais qualificados, invistam em sua formação, em sua capacitação, em sua qualificação. Elisângela Souza, CEO da startup ID Social Hub, quero aqui imensamente agradecer pela sua participação conosco nessa entrevista especial aqui no canal Empreender, falando sobre um tema tão importante, né, que é a equidade, né, a equiparação de oportunidades, de salários, de trabalho, não só no ambiente de trabalho brasileiro, mas também no ambiente de trabalho europeu, especificamente aí falando de Portugal. Ela que é a primeira brasileira negra a fundar uma startup de cunho social lá em Portugal. Só lembrando que a Elisângela acreditou no sonho dela, no projeto dela, foi embora para Portugal, hoje consolidada com esse programa, com esse projeto, dando oportunidades, realizando sonhos de milhares de brasileiros e principalmente pessoas da comunidade negra. Elisângela, parabéns pelo projeto, parabéns pela iniciativa, um prazer conversar com você aqui, gratificante, uma honra conhecer um pouquinho da sua história. Obrigada por dar voz e oportunidade de mostrar esse trabalho que é tão importante e tão urgente e precisa ser desenvolvido nessa esfera. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Quase uma hora aqui de entrevista, de conversa com essa mulher empreendedora, guerreira, brasileira que hoje vive em Portugal. E fica o convite. Até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender.